consultório do programa Tribuna Livre. E doenças respiratórias se mantêm como a principal causa de óbito e em crianças pequenas. O nosso consultório de hoje vai receber o médico pneumologista, doutor Alexandre Araruna. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Como é que você vai? Tá tudo bem? Tudo em paz, com saúde. Com saúde, né? Saúde é o que a gente importa. Tem um novo vírus que tem preocupado a classe médica, sobretudo aqueles que trabalham com a questão respiratória. Tem gente, principalmente crianças. Isso vem exatamente para falar aqui sobre esse assunto entre os temas que serão tratados. Olha que história é essa? Bruno, na verdade, o vírus sincicial respiratório não é novo, né? Faz parte daquela grade daqueles vírus que serve para resfriado e para gripe. Então, só que ele muda de roupa. E este ator, que a gente vai chamar do VRS, é o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, ele tem um padrão de agravar com muito mais intensidade, gerar até inclusive a morte, em especial crianças pequenas, abaixo de 6 meses, abaixo de 2 anos, em especial também aquelas crianças que não tiveram a chance de ter o aleitamento materno, porque é uma forma também da mãe transmitir, digamos, a sua defesa, os anticorpos. E também aquelas pessoas maiores, as crianças maiores, os adultos idosos, que tenham eventualmente alguma fragilidade na defesa. Então esse vírus, que é transmitido exatamente como a gente já está acostumado, pelo trato respiratório, por gotas que os olhos da gente não enxergam, que inalam. Inalando isso, essas pessoas vão absorver, às vezes perto de uma pessoa que está adoentada, às vezes só está com uma gripezinha inocente, uma faringite abrindo, e que vai inclusive inocular e daí vai produzir todo esse processo com a chance de morte nessas crianças em especial. Tem qual tipo de prevenção para os pais que estão em casa agora, que cuidam das crianças? Qual o tipo de prevenção, cuidado que deve ser tomado para evitar isso? Na verdade, a gente sabe, as pessoas estão acostumadas, Bruno, que a prevenção, na verdade, é você ter a sua defesa preservada. Porque, bem ou mal, quem está nos acompanhando aqui agora sabe muito bem que teve resfriado agora, teve gripado recente, não fez nada para pegar, se protegeu e adoeceu. Isso é uma rotina. Então, saber que o vírus sincicial respiratório é um ator antigo e que ele continua a existir e vai existir, na verdade, a gente pode conceber que, por exemplo, como acabei de mencionar, a mamãe que hoje pode amamentar seu filho naquele período que a gente sempre orienta, é uma excelente forma de prevenção, porque a gente sabe que a faixa etária é mais comum. Mas também a alimentação saudável, regrar-se a vida. E, para algumas vezes que a gente sabe que é possível, ao idoso que, por exemplo, está aparecendo agora recente a vacina com esse objetivo, com essa prevenção, que ainda não existe, Bruno, para esse tipo específico de vírus, para as crianças, que é o motivo da entrevista, que é o motivo atual da ansiedade médica e dos pais, dadas as complicações, para as crianças não existe essa vacina. Então, a prevenção, na verdade, é sabendo que existe uma pessoa adoentada, usar máscara, se proteger. Eventualmente, se eu, por minha vez, por espírito de solidariedade, eu sabendo que eu estou com minha garganta incomodada, sei que minha defesa é boa, para mim talvez aquele mal não vai acontecer, mas eu posso passar para outro, eventualmente usar uma máscara, evitar ambientes em que eu possa disseminar, é sim um ato de prevenção e também de solidariedade. Nós temos pergunta do nosso telespectador que manda a seguinte pergunta na tela, por gentileza, produção. Os asmáticos devem ter uma preocupação ainda maior? Quais são os cuidados? É o Anderson, lá de Mandacaru. Anderson, o asmático, para lembrar, é aquela doença que pega os brônquios, que dá cansaço, dá tosse, dá falta de ar. Com certeza, se eu adoeço, se eu ganho um vírus, e a gente está falando do vírus do trato respiratório, e aí, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, entre os irmãozinhos dele ali por lado, eu com certeza no ato que eu adoeço eu posso instabilizar ainda mais minha asma. Segredo daí é ter noção da doença e também saber como lidar nos momentos de agudização da asma secundária ao trato respiratório. Deve ter, sim, antes uma atenção especial. Nós temos mais pergunta de um outro telespectador que manda a seguinte pergunta para o médico doutor Alexandre Araruna. Quais os tratamentos para o vírus como esse? José Antônio, do bairro das Indústrias. Na ampla maioria das vezes, nós não temos um remédio específico para tratar este paciente com o estimado vírus. Porque, só para lembrar, na ampla maioria das vezes, a gente mesmo sabe disso, a gente não sabe nem o nome do vírus que está me acometendo. O que vai acontecer em algumas poucas vezes é a coleta de um material para análise e saber especificamente. Mas na hora que sai o resultado, na maioria das vezes já passou a doença. Então não tem um remédio específico. Na ampla maioria das vezes, como as pessoas já estão acostumadas,
Em casa é a água, o suco, o lambedor, os sintomáticos, eu tenho febre, remédio para febre. E para aquele que tem alguma doença específica, orientado pelo seu médico, as medicações específicas para suas doenças de base. Na ampla maioria das vezes, inclusive quando não complica, Bruno, porque como a gente está falando de crianças, a gente sabe que parcela das vezes, esse vírus que começa na via aérea alta pode descer para o trato respiratório inferior, vamos chamar de pulmão, ou os brônquios, da famosa, por exemplo, pneumonia ou bronquiolite, e estes dois, por sua vez, o tratamento é internado. E aí, é claro, foge completamente do exemplo que eu acabei de dar, né, de que são sintomáticos, dado, inclusive, aqui nesse segundo momento, a chance das complicações e mortes, daí a importância das pessoas estarem acompanhando. O senhor falou algo interessante, que eu tenho uma curiosidade, inclusive para quem está em casa, que é a questão do tratamento com lambedor. Tem uma cultura no Brasil, principalmente para as questões respiratórias. Alguém está tossindo, está com gripe, aí vai lá, limão, mel, limão, um suco de laranja. Até que ponto esses remédios, entre aspas, caseiros, podem ajudar e que podem alguém que está com esse tipo de situação? Eu vou ser bem simples, Bruno, porque eu sei que o tempo da gente é pouco, mas a informação é muito importante. O lambedor nunca deixou de ser tratamento. Todo tratamento tem sua indicação absoluta. O lambedor, e a gente está falando do exemplo do chá também, e o lambedor, quando vem um açúcar dando o desconto de quem é diabético não deve, não pode, ele faz parte da ampla maioria dos tratamentos dos tratos respiratórios superior. Exemplo, um resfriado que a gente está comentando, uma gripe agora. E a gente sabe que alivia sim. Agora, porque a gente sabe também o vírus, ele tem uma história que sobe e que vai se embora, na maioria das vezes, em 5, 7 dias de evolução, Bruno. Então, é um tratamento, é indicação. Eu prescrevo no meu consultório, eu oriento. A senhora gosta do chá da casca da romã, pega a romã, eu sei que é amarga, faz o chá da casca da romã, dá aquele gargarejo, engole o que é possível pelo resto do chá. Porque faz diferença. Inclusive, só para lembrar e terminar realmente o assunto, ajuda. Que as medicações, às vezes, Bruno, são concentrados a partir dessas plantas que a gente tanto, às vezes, ignora. Planta, né? A base das plantas. E o limão, especificamente, doutor? A questão do limão, que é o mais falado. Tem alguém que está com gripe, vai lá, corta um limão, coloca um pouquinho de mel e toma um limão para cima e diz, tô bom, tô curado. Resolve, doutor? Ajuda a resolver? Ajuda, todos eles ajudam, Bruno. É claro, a gente às vezes tem preferências por algumas frutas. Mas não vamos dizer que eu tomo e já melhoro. A gente precisa de um tempo. E a água sempre é um aliado, porque essa sim ajuda a fluidificar e a limpar junto, por exemplo, uma escolha específica feita pela população da fruta ou da flor ou da semente. Nós temos, inclusive, mais perguntas dos nossos telespectadores que estão em casa. Eu fumo. Tenho mais chance de adquirir um vírus respiratório? É José Vitor, de Mangabeira. José Vitor, primeira sugestão, joga esse maléfico na lata do lixo. Ele vai lhe fazer mal, ele lhe fez mal, ele lhe fará mal. Eu estou falando hoje de um vírus, sua pergunta tem razão, tem sim, piora. E a gente sabe que esses pacientes mais na frente, quando ganham uma doença chamada DPOC ou enfisema, eles vão ficar muito mais graves ainda. Mas não só esse vírus, todos os outros vírus, fora os cânceres, fora os infartos, fora os derrames, fora as arritmias, uma série de coisas que vai amputar a sua vida e impedir, talvez, de acompanhar seus filhos e seus netos lá para frente. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Araruna. Nós temos, inclusive, mais uma última pergunta dos nossos telespectadores que estão em casa. Tem algum sintoma que devo me preocupar? Roncar demais? Ou catarro? É a Ana Maria da Torre. Ana Maria, o momento que a gente deve se preocupar é o momento que a gente sabe que a doença não está subindo, e ela continua melhor, está subindo. Esse fator da doença está piorando. E aí, em especial, representado pela febre, em especial representado por um eventual cansaço ou uma prostração, esse é o momento imediato de procurar um serviço médico. A gente sabe que cada pessoa, estou falando para milhares de pessoas que estão nos acompanhando, cada um tem sua característica. Tem pessoas que têm doenças de um tipo, outras de outro. Mas independente do que for, o limite que a gente chama para um resfriado, para uma gripe, é aquele que a pessoa percebe que o seu estado geral está preservado. Agora, deu um cansaço, deu uma febre que passa do limite do aceitável, na dúvida, ProHealth, vai ao médico, procura essa informação, percebe-se e aí se conduz acerca da sua evolução da doença. Doutor, agradecer aqui a sua presença, mandar um grande abraço, desejar boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado, Bruno. Prazer poder ajudar. São 7h42, eu pago um intervalo de 1 minuto e volto já no